Então vamos lá, mais um vídeo aí no nosso canal. Que Deus te abençoe, espero que você esteja bem. Eu vou fazer uma pergunta que ela talvez pareça muito simplória, mas você vai entender. Você sabe o que é amar? Eu acho que sim. Aliás, qual será o teste final da nossa religião, do nosso cristianismo, no fim das contas, hein? O texto de Mateus, no capítulo 25, versículo 35 e 36, ele é muito conhecido e Jesus aqui, ao falar do grande julgamento, quando o Filho do Homem vier nas nuvens dos céus, não vai ter como escapar. É verdade. Então Jesus ele diz assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu, me vestistes, enfermo, foste me visitar, preso, foste ver-me. E aí, meu amigo, você começa a pensar o seguinte: olha, eu não visitei ninguém na cadeia ainda. Eu não visitei muita gente no hospital, para ser sincero, não. Pera aí, não estou entendendo. Por que Jesus falou um negócio desse? Porque no contexto aqui do capítulo 25 de Mateus, logo após ele falar sobre as 10 virgens, aquela parábola, e também contar a parábola dos talentos, Jesus fala então do grande julgamento. E ele fala que as nações serão reunidas na sua presença e serão separados salvos e perdidos. Ou, no caso aqui, como você encontra no versículo 33, 32 e 33 aqui do capítulo 25 de Mateus, ovelhas para um lado, cabritos para o outro. Você tá falando sério? Ih, rapaz. O negócio é o seguinte: todo mundo fala de amor, galera gosta de amor, você vai ver isso nas músicas, essas canções aí populares, algumas não dá nem pra chamar de música, né? Mas tudo bem, eles adoram falar de amor, o povo gosta de falar de amor. A gente ama um monte de coisas, pra ser bem sincero, a gente ama um monte de coisas. É claro. Você ama chocolate, pastel, futebol. Ih, rapaz, é um monte de coisa aí. Galera ama tudo. Galerinha, eu amo meus gatos, mas tem uma coisa que me irrita em gato, é isso aqui, ó. Vive em cima da mesa. Eu vou lá, compro isso aqui pra eles ficarem mais confortáveis. Vem dentro de uma caixa. O que eles preferem? A caixa. Mas, voltando aqui para o contexto religioso, e de forma especial para esse contexto escatológico, do fim dos tempos, que o próprio Jesus é muito claro que vai acontecer na sua vinda, o grande julgamento que a humanidade deverá enfrentar. Aqui nesse mundo, justiça é um problema sério, hein? Mas a palavra de Deus diz que nós teremos que acertar contas com Ele. Bom, o que tem a ver amor? Por que Jesus coloca isso como um critério para selecionar quem vai herdar o reino dos céus, quem será salvo e quem não vai? Bom, de forma muito simples, você já deve ter entendido o recado de Cristo. Eu acho que sim. Não adianta nada você falar um monte de coisas e não fazer. E, aliás, essa é a maior incoerência dos cristãos. Tem uma galera que frequenta igreja, que fala disso e aquilo, enfim, gosta de postar uns versinhos aí na rede social. Eu entendi a referência. Mas, meu querido, você que está assistindo esse vídeo, o teste final da religião não será religiosidade. Não será quão bom você foi no seu clube religioso. Duda aqui. Eu sabia! Eu tinha te falado! Será o quanto você amou de forma verdadeira. E amar, dentro do contexto das Escrituras, é servir. O amor está inspirado no próprio Deus. Isso aí você e eu sabemos muito bem, porque a própria palavra diz que Deus é amor. Bom, o Evangelho de Mateus descreve aqui, como eu já mencionei, essa cena de juízo final, o último julgamento.
Assentado então no grande trono branco, Jesus Cristo reúne todas as nações. Naquele dia, a questão não será: você acreditou? Você se esforçou para fazer bem feito isso? Você doou bastante? Você fez isso ou aquilo? A questão mais importante e a grande pergunta que será feita pelo próprio Jesus é muito simples. Você amou como eu te pedi? Não há nisso, se você está achando um pouco estranho, pode ficar tranquilo, não há contradição nenhuma com a fé. Este argumento não contradiz a fé, muito pelo contrário, a questão real é se nossa fé de fato nos levou ao amor, à prática do serviço pelo próximo, serviço desinteressado. Há uma grande diferença em servir a si mesmo, né? De forma manipuladora, etc., fingindo que faz as coisas pelos outros, de serviço desinteressado. Em última análise, queridos, o fundamental não é em que eu acreditei. Não que isso não seja importante, porque obviamente é importante, mas a nossa crença, essas chamadas doutrinas, isso tudo tem que levar à ação. É claro. O ponto principal é se aquilo que eu disse crer pôde me transformar e me levar à prática do amor, do serviço desinteressado pelo meu próximo. Você entende? Essa questão é muito séria. Naquele terrível dia de julgamento, Jesus nem mesmo mencionará o que em geral consideramos grandes pecados. Pecado é transgressão da lei, é o que as Escrituras trazem. Mas o fim da lei é o amor. Negar o amor, negar o serviço pelo próximo, como Jesus fazia, é negar o Espírito de Cristo. Esta é a evidência final de que nós nunca o conhecemos, ou de que ele jamais viveu em nós. Se você vai na igreja, se você cumpre com todos os requisitos do seu clube religioso, está lá sempre batendo ponto, é uma pessoa respeitada ali no seu círculo religioso, isso não vai ser suficiente. Negar o amor significa que ele nunca inspirou nossas ações. Como é que você pode dizer que é um cristão se Jesus não motiva suas ações de verdade, na maneira como você se relaciona? Primeiro na sua casa, depois com as pessoas do seu trabalho, da sua faculdade, do seu bairro, enfim. Jesus precisa inspirar as nossas ações. Ele precisa ser a força motriz das nossas atitudes. Se Jesus nunca motivou a nossa vida, então de que valeu toda a pretensão e todo o discurso religioso? De nada. Queridos, negar o amor é afirmar que vivemos para nós mesmos e pensamos o tempo todo apenas em nós mesmos. Isso é egoísmo, e o amor de Deus é o único antídoto para essa doença terrível que todos nós infelizmente temos, que é o egoísmo, o orgulho humano. Vivemos como se Jesus realmente tivesse vivido e morrido por nós? Ou estamos encenando algum personagem aí nas nossas igrejas, nos nossos clubes religiosos? Bom, na presença do Filho do Homem, ninguém vai escapar. A sua humanidade há de julgar a nossa falta de humanidade. O espetáculo será terrível quando os seus olhos penetrarem cada um e todos se sentirem como despidos diante daquele olhar poderoso, sem nenhum esconderijo ou máscara. Ali nos encontraremos novamente com aqueles que amamos ou aqueles que ignoramos e desprezamos de forma intencional. Nenhuma testemunha será necessária, nenhuma acusação. As palavras que ouviremos naquele dia não virão da teologia, mas da vida, da prática. Não da igreja nem da religião, mas daqueles com quem nossos caminhos cruzaram. E a grande questão é: fizemos a diferença? Servimos o próximo? Nem mesmo da Bíblia, mas dos copos de água, do alimento que nós servimos em nome de Jesus. Naquele dia, o que importa é o que nós fizemos realmente pelos outros.
Jesus ele afirma no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 35 o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Jesus deixou claro que essa seria a grande forma de identificação dos seus discípulos: amor uns pelos outros, serviço desinteressado pelo próximo. O mesmo apóstolo João, agora na sua primeira epístola, no capítulo 3, no verso 14, ele diz o seguinte: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Você tem muitos outros textos falando de amor. Não é o amor da nossa cultura secular, que usa os outros. É o amor sacrificial, inspirado em Deus, como revelado nas Escrituras e, acima de tudo, na palavra encarnada que é Jesus Cristo. No primeiro texto, João 13:35, o amor revela quem nós somos, nossa identidade. Jesus é muito claro: vão conhecer vocês, vão saber que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor uns aos outros. E o outro texto, o de 1 João 3,14, ele mostra se nós passamos da morte para a vida, se nós entendemos e experimentamos a transformação que o Evangelho oferece, ou se nós permanecemos no reino das trevas e da morte. Em relação à prática do amor, a grande pergunta é: quem é você? E onde você está em tudo isso? Que Deus abençoe você nessa jornada, que você acredite que Deus provou o amor dele por você. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que você deve fazer? Você já sabe. Entregue a Cristo aquilo que você não pode resolver. E deixe que o seu amor preencha o espaço vazio em seu coração. Um grande abraço e até a próxima.